Informativo News. Hoje iremos falar sobre hipocondria, os sintomas da doença, o tratamento e mostraremos também um vídeo entre uma médica e uma psicóloga em que trazem maiores informações a respeito da doença. A hipocondria é uma doença psicológica. O hipocondríaco pensa ter doenças que não foram diagnosticadas em seu organismo. Os sintomas são imaginários, porém as sensações são percebidas com realidade. Os hipocondríacos podem ter sensações como, por exemplo, falta de ar, fraquezas, sonolências, dengue, entre muitas outras. Vejamos agora um debate entre uma médica e uma psicóloga trazendo mais informações sobre este assunto. Salientando que uma das formas de tratamento para os hipocondríacos é a psicoterapia. Além disso, medicamentos como antidepressivos também podem ajudar no tratamento. Olá, estamos aqui hoje para tratar do tema hipocondria nesse debate entre a Ana e eu, que sou doutora aqui na Rede Municipal de Saúde, Seja bem-vinda, Ana. Oi, Rafaela, tudo bem? É um prazer estarmos aqui para tratar hoje a respeito da hipocondria. Eu sou psicóloga, também trabalho aqui na unidade de saúde e em um outro município também como psicóloga, atuando na área de saúde. Faz tempo já, que tu está trabalhando com isso? Há 8 anos eu trabalho, há 8 anos eu sou formada e venho atendendo, me especializando sempre. Somos colegas, Já colegas. temos, aqui há 3 diálogo, anos trabalhamos juntas, Então, pessoal, para deixar bem claro aos telespectadores, estamos aqui para falar da hipocondria, que é uma doença psicossomática, também caracterizada como neurológica, por isso estamos, eu, médica, e a Ana, psicóloga, para falar um pouquinho melhor de como acontece a doença, Então, ela é uma doença neurológica e psicossomática porque ela não tem, aparentemente, sintomas físicos. O nosso paciente, ele sente dores, ele aparentemente tem ferimentos e os sintomas dele são idênticos, aos pacientes que têm alguma doença real, uma doença física realmente. E esse paciente chega na unidade de saúde e nos explica a situação, ele tem dores, e por alguns momentos a gente percebe que essa dor não é real, ou por algumas coisas que se seguem a dor migrando, pelo corpo, aí acontece o encaminhamento para o psicólogo, Isso. Então, o diagnóstico da hipocondria, ele vai acontecer a partir dos sintomas que o paciente for apresentando. Então, existe o paciente que tem um medo de ter a doença. Então, ele chega lá e diz, olha, eu tô com medo de ter câncer, eu tô com medo de ter um problema cardíaco, eu estou com medo de estar infartando. Tem o paciente que tem todos os sintomas, mas que não tem a doença. Então, a gente faz essa caracterização, essa divisão. E a partir disso, então, alguns exames eles sempre são solicitados, Quando ele não vem com os exames do médico, então o psicólogo ele tem por função pedir todos os exames a respeito das dores que o paciente apresenta. Sabe que eu, esses dias na unidade, eu atendi uma senhora, E ela chegou com dores, assim, na perna direita. E daí eu até achei que podia ser alguma coisa de osteoporose pela idade dela, então eu atendi ela, dei uns remedinhos para aliviar a dor e tal. Eu não achei necessidade de fazer exame naquele momento. Passou uma semana, a senhora voltou com dores na outra perna. Aí eu já fiquei encucada, eu disse, não, deve ser osteoporose, tem que pedir um exame para essa paciente, Caminhei o exame de sangue que dava para diagnosticar. Mas voltou, como negativo, então, daí eu disse, bom, agora eu já fiz, eu vou ter que ver o que vai acontecer. Dei uns remedinhos ainda para ela, para aliviar a dor. Na semana seguinte, a senhora me retornou com a dor em outro lugar. A dor estava passeando mesmo, a dor era na cabeça. Mas daí era uma coisa assim, mais tipo dor de cabeça natural, Daí naquele momento eu fiz um encaminhamento, como tu mencionou, Fiz ali ao psicólogo, por hipocondria, enfim, para que ela procurasse um auxílio psicológico. Depois daquilo eu não tive mais notícias da senhora, não sei como é que aconteceu o tratamento. Daí, depois que a gente encaminha, o que vocês fazem? Bom, nós recebemos o encaminhamento, então, partindo do médico, responsável pela unidade de saúde. E aí, esse paciente, então, a primeira sessão serve para o diagnóstico da dor. O paciente vai contar o que ele tem. A partir disso, se parecer realmente necessário, você pede todos os exames possíveis a respeito da dor que ele tem. Se o paciente sente dor na perna, você vai pedir desde um exame de sangue até uma ressonância, sim, até ultrassom eu já cheguei a pedir, porque na ressonância não veio nada, no raio-x não veio nada, eu pedi um ultrassom para garantir, não tinha nada. Então, se segue o tratamento por hipocondria a partir daí.
quando todas as dores que o paciente tem não significam nada. Pra gente ter uma ideia, eu atendi uma senhora, bom, na verdade eu já atendo ela há 6 meses, né? Então eu atendi essa senhora, ela chegou dizendo que tinha uma mancha no rosto, né? Diz, olha, doutora, isso aqui, ó, tô com câncer de pele. Meu Deus. Aí eu olhei assim e disse, mas onde que a senhora tá vendo a mancha? Aqui, ó, doutora, aqui. Então ela tava vermelha por conta do sol. Eu penso que ela deve ter se olhado no espelho e visto aquela mancha vermelha, né? Que foi uma queimadura do sol. E aquilo estava caracterizando um câncer de pele para ela. Mas o câncer de pele, na cabeça dela, já estava em um estágio avançado pelo que ela viu. Aí, então, por via das dúvidas, né? Eu pedi, sim, que se fizesse a coleta, enviasse para biópsia, o resultado veio, não tinha nada, a paciente está bem, Conseguiu colocar isso na cabeça dela? Na verdade, assim, ó, eu estou tentando porque eu ainda não consegui colocar na cabeça dela que não é câncer. Ela ainda está pensando que pode ser alguma outra coisa, então, se não é câncer, é outra coisa. Mas tem que me dizer o que É é. muito difícil eles aceitarem o diagnóstico. Eles não aceitam, pela questão de estar acostumado, né? E aí, então, com essa mesma senhora, eu tenho um problema sério da automedicação. E o que se faz com o paciente com automedicação lá na unidade de saúde, doutora? Olha, a gente recebe muitos casos de pessoas que já chegam dizendo que remédio querem tomar. Então, assim, graças a Deus, as farmácias hoje, com aquela lei não dá mais remédio sem a prescrição médica, a gente acaba recebendo alguns pacientes que estão viciados em paracetamol, em nimesulida, né? Aqueles remédios assim de praxe para dores, para febre e para inflamações, né? Então a pessoa chega ali e diz, bom, tô com dor de garganta, mas eu tomei uma vacina ontem, eu acho que o senhor me prescreveu mesmo. Então a gente se vê numa situação assim, se o paciente já sabe o que tomar, você começa a ficar meio assustado, porque aquele paciente ele vai começar a gerar uma doença realmente física, né? Porque como a gente mencionou antes, a hipocondria, ela não é física, ela é, né, uma doença psicológica. Mas por essa automedicação que você comentou com a senhora, ela pode vir sim a acarretar uma doença física. A pessoa pode adquirir problemas de rim, problemas do fígado, problemas do estômago e até o próprio vício daquele remédio. Você toma tanto aquilo sem ter a doença, que quando você está doente, você precisa tomar, ele já não vai fazer efeito. Então a única coisa que a gente faz é controlar apenas dando receitas daquilo que realmente é necessário. Mas como algumas farmácias ainda não estão cumprindo a lei, a gente acaba perdendo um pouco o controle. Não se segue a risca a determinação, né, dos órgãos responsáveis para que não se venda medicamento sem a prescrição médica. Então, alguns casos acontecem sim. O paciente chega no próprio consultório e diz, olha, doutora, hoje eu tomei uma amoxicilina, parece que melhorou, eu não estou mais sentindo dor. Aí ele toma um paracetamol e ele diz que ele não sente mais dor no pé, que ele estava sentindo dor no pé. Então, acontece esses casos sim. E a questão de outras doenças, aí sim, físicas, serem causadas pela hipocondria, hoje é um caso um tanto quanto grave, porque já se tem essa consequência da hipocondria pela questão da automedicação. Aí que está a gravidade da hipocondria. Olhando assim de fora, por ser uma doença que vem de uma depressão, ela é uma das raízes da depressão, né? O depressivo tem muito mais chance de começar a querer encontrar doenças, até porque ele não pensa em outra coisa, não faz outra coisa, tá com a autoestima baixa, então ele vai começando a encontrar coisas para se distrair, que são as dores migrando pelo corpo, né? Mas a gravidade da hipocondria está justamente nisso, né, Ana? Em você se automedicar e daí você causar uma doença. E depois a dificuldade de você aceitar que aquilo é uma hipocondria. Você olhar para o paciente hoje e você dizer, não, senhora, isso é apenas uma doença que está na sua cabeça. A senhora não tem corte aqui, a senhora não tem uma mancha ali, isso não está acontecendo. Eles não aceitam, né? Não, é complicada essa questão da aceitação. E até porque, como a hipocondria, em vários casos, não em todos, né, ela decorre da depressão. Então, ela é uma das raízes da depressão, como a gente costuma dizer. A depressão, ela vai provocar, em alguns casos, a hipocondria. Então, essa questão da hipocondria, ela é tratada partindo da depressão. Mas o tratamento é um tratamento longo, ele exige o comprometimento do paciente, do psicólogo, da própria unidade de saúde, né, doutora? Como são os casos que a gente tem. Eles desistem, né? Eles abandonam, eles não se aceitam com aquela doença. Às vezes eles retornam lá para a unidade de saúde e dizem, olha, doutora, eu fui na psicóloga, ela me disse que eu não tenho nada. Eu voltei aqui, não pode, tá me doendo aqui, tá me doendo ali. Então
Então, daí a gente vai fazendo, né, como tu mencionou, a importância de fazer os exames, né? Porque como os sintomas são iguais, a pessoa que acha que ela tem, sei lá, reumatismo, por exemplo, né? Então ela diz, ai, minha pele está atrofiando aqui, meus músculos estão doendo e coisa. Você faz um exame, você faz outro, você não encontra nada, aí sim é que a gente deve encaminhar. Não sei se já aconteceu alguma coisa disso. Na verdade, sim, eu recebi um caso, né, encaminhado logo no começo, primeiro ano de trabalho como psicólogo. Você sabe que o primeiro ano é sempre o mais difícil, né? Sim, né? Me parei de viagem. O primeiro ano como psicóloga, aí eu recebi um encaminhamento lá, doutor, ao psicólogo por hipocondria. Fiquei pensando, né, tá, vamos atender a paciente para ver do que se trata. Aí ela chegou dizendo que sentia dores de cabeça muito fortes, né? E que a visão ela ficava um tanto quanto embaçada. Então dificultava bastante. Aí marquei uma próxima sessão, não pedi nenhum exame, mas fiquei com aquela questão na cabeça. Eu disse, será que realmente é hipocondria ou essa paciente tem alguma outra doença? Como ela não veio com nenhum exame médico, né? Logo eu fiquei em dúvida e resolvi, na próxima sessão, tirar a dúvida. Sim, já marquei para a próxima semana. A paciente na próxima semana retornou com a mesma dor, com a mesma questão da visão, com um agravante que ela estava sentindo algumas tonturas e enjoos em decorrência da dor de cabeça. E a dor de cabeça ela passou a ser mais frequente. Então o que eu fiz? Para tirar a dúvida, como estava começando também, né, a orientação é sempre se pedir exame, encaminhei ao neurologista. Passei um encaminhamento ao neurologista. E disse para ela, olha, se você conseguir, né, faça o quanto antes os exames que ele vai te pedir e tudo, pra gente tirar essa dúvida mesmo, por precaução. Aí, um mês depois, a paciente não retornou, não marcou mais sessões. Eu também, né, como sempre com a agenda cheia, sempre tem bastante pessoas para atender. Você demora até. Fiquei com aquele caso na cabeça, mas não tentei nem ligar para saber o que tinha acontecido, né, qual era o encaminhamento. Aí, naquela, né, um mês depois, chega a secretária de saúde e vem conversar comigo e me parabeniza pelo encaminhamento ao neurologista. Eu disse, olha, ela tinha realmente um problema, né, ela tem um problema. Ela me disse que a paciente faleceu, né, ela estava com um tumor e foi diagnosticado, mas não deu tempo de cirurgia. Poxa, então, nós perdemos um mês na unidade de saúde, entre o médico, né, o clínico geral, que atendeu e que me encaminhou, as 2 sessões que eu atendia e eu encaminhei. Mas mesmo assim, o encaminhamento deveria ter partido do médico. Não partiu porque se tinha na unidade de saúde a comprovação de que não partiu dele. Então, um pouco é disso também. O médico ele precisa fazer o primeiro diagnóstico, fazer o encaminhamento. Eu fui parabenizada, eu não achei que merecia os parabéns, mas enfim, pela questão de ter encaminhado, né? A iniciativa do encaminhamento. Aquilo que eu hoje é preciso fazer o exame antes, né? Sim, hoje eu aprendi muito. Então, o que vem do médico, né, nos encaminhamentos que eu recebo de ti, eles vêm, sim, sempre com os exames, comprovando. Todas as dores que o paciente apresentou, os exames estão comprovando que não tem nada. E mesmo assim, o paciente ele vai apresentando no decorrer das sessões novas dores. Porque aquelas que ele tem, elas não estão dando resultado. Então, ele precisa apresentar novas dores. Com aquelas ele não está conseguindo remédio, né? E então ele precisa de remédio. E com essas novas dores, então, é que a gente vai pedir novos exames. Eu costumo pedir também vários outros exames depois. Mas quando ele já vem com um diagnóstico pré-estabelecido, com algumas questões que já são apresentadas pelo médico, fica muito mais fácil o tratamento. Sabe que esses dias eu dei uma passadinha lá na unidade central e descobri que tem um grupo de apoio para pessoas que são usuários frequentes do posto de saúde, aquele pessoal que vai todo dia, toda semana, né? Então o pessoal do posto central deu uma organizada e fez um encontro como se fosse o Alcoólicos Anônimos, né? Pena que os pacientes não sabem que estão se encontrando porque são hipocondríacos. Mas estão lá se tratando, um ajudando o outro, né? Dando aquela força de dizer, mas tu não tem nada mesmo ali. Porque às vezes quando a gente fala, né, nós como médico, psicólogo, às vezes eles não acreditam na gente. Então às vezes outra pessoa falando, eles começam a se ajudar e a perceber que realmente não há nada. Não há nada. É aquela questão, né? Uma pessoa que pertence ao mesmo grupo social que eu, que ocupa a mesma posição, ela me dizendo que eu não tenho aparentemente nada, eu vou acreditar muito mais fácil do que uma psicóloga me falando ou uma médica me falando, né, doutora? É pela questão do psicólogo, isso vai estar louco, né? Isso, porque o psicólogo ainda é tratado na sociedade como alguém que vai curar o louco. Então, o psicólogo é coisa pra louco. Doido vai à procura do psicólogo. Eu não tenho problema
psicológico, então eu vou pro médico, e é o médico que tem que me tratar. E em alguns casos também já aconteceu com nós duas, né? A questão dele chegar lá, você explicar pro paciente, fazer todos os exames, o paciente volta e te procura e diz, vai lá e fala com aquela psicóloga porque ela tá ficando louca, eu tô doente, eu preciso de remédio, ela não vai dar remédio. Acontece, né? Graças a Deus foram poucos, a gente conseguiu dar uma dobrada nesse pessoal, assim, né? Mas eu vejo que cada vez mais está acontecendo casos graves da hipocondria, ela foge um pouco ao nosso controle, daí a gente passa pra ti, né? E de ti, às vezes, parece que o paciente realmente está teimoso na aceitação da doença. Quando acontece a resistência do paciente ao tratamento, que você percebe que todas as suas tentativas, todas as formas de abordagem, elas não são suficientes, eu acabo então encaminhando para o CAPS, que atende os casos mais graves, né? E lá eu tenho um psiquiatra que vai auxiliar. Então, quando o tratamento foge ao psicólogo, não é feio você encaminhar para alguém superior a ti. É bonito você encaminhar para ajudar teu paciente, é necessário que você faça esse encaminhamento. Então eu faço o encaminhamento até o CAPS, tenho lá o psicólogo, o psiquiatra que vão atender em conjunto, tem toda uma outra equipe formada que vai te ajudar de forma específica. Lá a gente tem os grupos de apoio que são formados, que vão atender, que vão prestar esse auxílio. Então a chance de se melhorar é bem mais alta, bem maior. Sabe que assim, eu vejo que essa doença a gente precisa tratar ela de um outro ponto, né? A gente precisa virar ela e tratar ela da prática diária, do teu estresse, porque a depressão ela vem de um estresse, ela vem de problemas financeiros, enfim, coisas da sociedade atual, nessa correria, os jovens trabalhando o dia inteiro, estudando, pessoas mais de idade que também já estão cansadas, né, não se aceitam mais como eu sou um idoso saudável, é possível isso, eles não se aceitam assim. Então, o estresse é o causador, né, da depressão que vem a causar hipocondria. Que vai acarretar em uma hipocondria, sim. Assim como uma depressão pode acarretar em várias outras doenças. Mas a hipocondria eu vejo como sendo a doença da década ou das últimas décadas. A questão, silenciosa, eu diria, ela é né? silenciosa, porque assim, a questão é que se tem, não se percebe, mas se tem praticamente 80% dos casos atendidos por mim, por exemplo, são hipocondríacos. Qual é a pessoa, qual é o cidadão que não pegou e foi tomar uma aspirina por conta ainda? Aí começa uma hipocondria, ela vem silenciosa e a gente acha que não é nada, né, doutor? Mas assim, a gente acaba tomando alguns medicamentos, às vezes por achar, bom, é uma dosinha só aqui, né? Aí que começa o erro, que daqui a pouco você diz, bom, por ontem, hoje eu vou tomar de novo. E daí vai acontecer. E aí que você a gente tem a dependência, né, do medicamento. A situação de ser uma doença grave, o motivo de nós estarmos aqui discutindo hoje. Exatamente. Né? É necessário, eu vejo assim, né? Acho que até tu vai concordar comigo, né, Ana? Que nós precisamos tratar a partir do foco do estresse, né? Fazer com que hoje a sociedade dê uma relaxada. Assim você vai curar N doenças, porque o estresse ele é uma fonte assim, inesgotável de doenças. Exatamente. Eu penso o mesmo, né, Rafaela? Porque a pessoa ela precisa atingir um diagnóstico, né, ter um acompanhamento psicológico, de repente até psiquiátrico, para que se tenha assim, né, uma melhora que é gradativa, que se constrói como se fosse uma escadinha. Então você começa de um degrau e vai subindo, vai elevando, melhorando sempre. Muito obrigada então pela tua presença aqui, né? Por Imagina. essa conversa gostosa que a gente teve. E espero que o pessoal também tenha gostado de sanar essas curiosidades, essa dúvida sobre a hipocondria. Uma parte das dúvidas, porque tudo, né? Alguma Há coisa muito a se sempre falar, sobra, há né? muito o que se falar. Mas muito obrigada, Ana, pelo prazer. convite, foi um prazer estar aqui contigo. E agradeço realmente a todas as pessoas que puderam, né, ouvir, participar de alguma forma. Obrigada. Imagina, obrigada também. Para encerrar, iremos mostrar um videoclipe sobre hipocondria produzidos por alunos de Xaxim. Uma boa noite e até a próxima!